Fala, torcedor do Denver Broncos, seja bem-vindo ao nosso último vídeo da série de Olho no Draft. Hoje vamos falar sobre os safeties, os caras que guardam o fundo do campo, ficaram para o final, né? Quem diria. Então é isso, né? O nosso último aqui, espero que tenham gostado até dos vídeos. Safety e o quarterback, cara. Era o vídeo que a gente gravava primeiro, achei que ia terminar hoje. Cadê? Eu separei a lista de quarterbacks aqui, tem o Sanders, tem o Kemord, nada. Nada. Aí eu fico triste, pô. Que dificuldade, né? Achei que eu tava falando mutado quando você me chamou aí. Deu algum erro aqui. Isso que é bom, é gravar sem roteiro, pessoal. Isso que é ouro. Aproveita, já fica aí o boa noite aí pra você. Boa noite aí todo mundo que assistiu a gente, que acompanhou a gente por toda essa série aí. Passamos por quase todas as posições, menos quarterback, punter, kicker e long snapper. Um dia eu quero fazer um vídeo de long snapper, quem sabe aí, quando a gente tiver ganho 4 Super Bowls em seguida, e falar, o que a gente vai melhorar esse time? Vamos pegar um long snapper, pô. Até lá, vamos fazendo do jeito que a gente vem fazendo. Safety, a gente tá até comentando antes da gravação, é uma need que se a gente tivesse gravado esse vídeo 1 mês e meio atrás, ia ser toca cara de primeira e segunda rodada, mas hoje a situação mudou e que bom que mudou. Quanto menos needs a gente ir pro draft, melhor, né? Então vamos falar aí um pouco de safeties que encaixam aí na gente, no que o Denver Broncos quer, no que a gente procura, no que a gente espera, e vamos lá. Antes disso, se inscreva, deixa um comentário, deixa um like aí também. Siga a gente nas redes sociais, a gente tá em tudo aí. E esse QR Code que tá aqui no cantinho te leva pro nosso clube de membros. Então, se você quiser e puder apoiar o nosso trabalho, a gente tem aí 3 formas de pagamento de apoio, né? Cada uma com um nível diferente, com recompensa diferente, tem brinde, vídeo exclusivo. Para quem gosta de draft, né? A gente tem o nosso guia, que o Felipe vai falar daqui a pouco. Mas também tem esse vídeo, essa série sai com o dobro de jogadores, sai 6. Né, para o público geral sai 3 jogadores. E além disso, a gente tem categorias que ganha um guia do On The Clock. Então é bem legal. E a live também vai ser... Vou mostrar aqui, né? A gente vai ter a Super Live. A live do dia 1º vai ser aberta, né? Aquela Super Live tradicional já, no dia 24. E do dia 2, a nossa cobertura aqui é só para os membros. Também é bem legal. Então, considere aí se tornar um membro. E aproveita e já fala do guia, Felipe. O guia aí que já está saindo, acho que semana que vem, ali, pro meio da semana que vem, já vai estar disponível para todos os membros, né, do nosso clube de membros. É um guia que a gente traz bem mais prospectos aqui. Se a gente falou 3, 6 por vídeo, tem posições ali que a gente tem mais de 10 prospectos avaliados, né? E aquilo lá, a gente sempre tenta trazer um conteúdo em PDF certinho, bonitinho, com o foco no Denver Broncos. A gente tem vários guias aí para a internet, inclusive o guia do On The Clock, que é sensacional, mas que ele não é focado para um time, ele é focado como um todo. Aqui não, aqui a gente traz o enfoque para o Denver Broncos. Será que esse atleta é um bom fit para o nosso esquema defensivo, para o nosso esquema ofensivo? É uma posição que a gente precisa? Vale a pena pegar esse cara na primeira rodada, que é onde ele vai sair? É isso que a gente está trazendo, esse enfoque. Eu acho que está ficando bem legal. Tudo der certo, se a gente continuar no ritmo, semana que vem aí está na mão de todos os membros. E se você quiser a sua cópia, só se tornar um membro. Boa, então vamos começar aí com o meu primeiro nome, Billy Bowman Jr. Ele tem 22 anos, 1,78 m, 87 quilos e vem de Oklahoma. Ele é um dos meus safeties favoritos, né? Eu até falei na última live, né, que a gente falou de jogadores. Eu gosto bastante dele. Geralmente eu gosto de um safety mais baixinho, meio agressivo assim, e desse ano é o Billy Bowman. Além disso, ele é um cara, acho que ele entende muito bem o jogo. Você vê poucas vezes ele errando. Tem boas skills de alta qualidade, com boa produção, né? Ele teve 11 interceptações nas últimas 3 temporadas. O radar de bola dele é muito bom. Você vê que ele não fica perdido, né, quando a bola está no ar. Ele tem uma característica boa para nossa defesa, que a gente tem poucos jogadores nesse sentido. Que ele joga muito confortável se precisar jogar em single high, né? Single high é quando tem um safety no fundo do campo. E a gente viu, por exemplo, que o PJ Locke fazendo isso foi terrível. Então a gente seria um cara para desenvolver essa característica, mas ele também pode jogar no slot, no box, e tem essa versatilidade. É bem fluido, ele se move muito bem, o quadril dele não é duro, e ele é bem veloz. O round ali é dia 3. Acho que deve ficar entre quarta e quinta rodada, mais ou menos.
As fraquezas, que ele é pequeno, né? O cara é menor que o normal. A produção dele de blitz é muito pouca. Ele também não é muito usado, né? Nunca teve um sec em 4 anos. Até porque ele joga muito no fundo do campo. E acho que o maior problema dele é o número alto de tackles errados. Ele reduziu, ele foi de mais de 20 tackles errados em 2022 e 2023, e reduziu para 15 em 2024, mas ainda é um número meio alto. Principalmente contra a corrida, a gente vê isso, ele chega na jogada, ele tem um empenho, ele chega com vontade, mas ele acaba errando o tackle, às vezes chega num ângulo meio errado ali, ou perde na força, né? Mas tirando isso, acho que para desenvolver como um cara para o nosso grupo, ele acho um nome interessante. Cara, eu gosto bastante dele. Eu acho que ele é um cara assim que ele é muito inteligente, né? O cara para jogar de single high, ele tem que ser inteligente, cara. Ele tem que saber onde se posicionar da melhor forma possível. Ele é um cara que sabe isso, né? E uma coisa que eu acho legal no tape dele é que ele não tem medo, cara. Você vê que ele, às vezes ele é mais baixinho que o receiver, ele não tem aquela estatura, mas ele vai pra porrada, ele vai pro tackle, ele sempre chega com muita vontade na jogada, com muita energia, assim. Isso é uma coisa que contagia a defesa, né, cara? Você precisa de caras assim que jogam com essa força para contagiar a defesa. E assim, muito provavelmente, se nós formos adicionar safeties nesse draft, será no terceiro dia. Eu acho que ele seria uma baita de uma escolha, assim, um custo-benefício, assim, sensacional. Pegar ele numa quarta, numa quinta rodada, acho que ele é um cara que pode se desenvolver para ajudar o time de uma forma muito, assim, competente. E eu gosto bastante dele. Pô, ele me lembra um pouco o Texugo do Mel, né? Mesmo playstyle ali, E já vamos agora puxar aí pro seu primeiro nome. Eu vou ao contrário, né, Will? Você começou com um cara mais de terceiro dia, eu vou começar com um cara de segundo dia e depois ir voltando. Ele é um cara que eu trouxe aqui por dois motivos. Primeiro, eu gosto muito dele. E segundo, eu acho que ele tem um bom custo-benefício, porque eu e muita gente vê ele como um atleta de primeiro dia, mas eu acho que pelas needs de cada time, por tudo, ele vai sobrar para o segundo dia. E ele é um cara que eu acho ele muito bom, que é o nosso querido Xavier Watts, lá de Notre Dame, né? Tem 23 anos, ali 1,83 m, 92 quilos. Como eu falei, é um cara que eu vejo com talento de primeiro dia, mas provavelmente pela need, pela questão dos times que vão se draftar, deve cair ali para o segundo dia, né, cara? E o que eu gosto dele, cara? Uma coisa que a gente vai falar muito aqui, que é uma coisa que não se ensina, é inteligência. Um safety, a gente muitas vezes subestima a inteligência que um safety tem que ter. E ele tem que ter muita inteligência. E o que eu gosto no Watts é que ele começou a carreira dele como wide receiver. Então, assim, ele tem um reconhecimento de rotas, uma noção de jogada ofensiva muito bacana. Por quê? Porque ele vem desse background. Então ele consegue espelhar isso como safety e utilizar isso ao favor dele. Eu acho isso muito legal. Ele é um cara muito inteligente. Assim. Frequentemente ele se antecipa. Parece que ele sabe o que o wide receiver vai fazer. Porque ele fala, pô, se eu tivesse no lugar dele, eu faria isso. Então ele vai e consegue se antecipar muito bem, consegue fazer a jogada. Além disso, ele é um ótimo atleta, cara. Ele tem uma velocidade muito boa, uma aceleração muito boa. Ele é um cara muito ágil. Tem boas ball skills, assim. Parece que ele sempre tá no lugar certo, jogando com inteligência. Ele é versátil, ele pode jogar de single high, pode jogar no box com tranquilidade, ele consegue fazer os dois fatores muito bem. Quando ele tá jogando em zona, ele é muito inteligente, ele joga com disciplina, ele não abandona a zona dele, a não ser que ele tenha certeza que ele vai fazer a jogada ali, que ele vai fazer a diferença na jogada. Em man, ele é bem instintivo, ele tem boas habilidades físicas, geralmente ele consegue jogar bem, grudar no recebedor, né? E ele é um bom blitzer, cara, ele tem um bom timing de blitz. Isso é uma coisa que a gente já falou quando a gente falou no vídeo dos linebackers. Blitz não é só step, corre, né? Principalmente quando você está fazendo blitz de corner, de linebacker, de safety, é timing. Você tem que saber a hora certa de abandonar o que você deveria fingir para atacar o quarterback a ponto de não abrir um buraco ali atrás. E ele é um cara que faz isso muito bem. Todos os caras que eu vou trazer aqui fazem isso muito bem, que é uma coisa que eu acho muito, muito importante na nossa defesa, a defesa do Vance Joseph, né? Que é uma defesa que joga muito com blitz, que é esse time. E o Watts, ele tem muito esse time. Alguns pontos negativos. Às vezes, ele se prende demais no quarterback, porque o safety ele gosta, ele tende aquela questão de olhar para os olhos do quarterback, tentar ler a jogada. Às vezes ele se foca demais nisso e acaba perdendo um pouquinho a concentração ali no que ele devia estar fazendo. Não acontece tanto, mas às vezes acontece e é um ponto para melhorar.
Como eu falei, ele até vai bem em man coverage, só que ainda tem espaço para melhor ali. Eu acho que a quebra de rota deles não é tão boa, não é tão fluida. Ele pode melhorar isso, ele pode melhorar essa atenção, né? A técnica de tackles dele também pode melhorar. Às vezes parece que ele não finaliza tão bem quanto ele poderia finalizar a jogada, né? E aquilo que eu falei, ele sempre busca a jogada. Então, em alguns momentos, ele acaba sendo agressivo demais. Né? Ele espera a jogada ali, uma coisa que ele pode, um turnover, alguma coisa que ele pode mudar o jogo e acaba perdendo um pouco o time. Mas eu acho que são erros muito pequenos, não acontecem com tanta frequência. Ele é um cara que eu vejo assim completíssimo, um baita de um safety. E se por algum motivo maluco a nossa comissão resolver gastar uma segunda rodada num safety, esse é o cara. Tem que ser gasto, entendeu? Esse é o cara que, pô, eu não ia ficar bravo. Porque, pô, safety, Brandon Jones, Hufanga, por que você vai draftar um safety alto? Se a comissão falar, não, ó, Felipe, draftamos o Xavier Watts. George Payton ligar pra mim e falar, ó, Watts, bora. Dane-se que a gente tem safety, eu quero ele, entendeu? Eu gosto bastante dele, ele é um cara, assim, que é um dos meus favoritos na posição, nesse draft. É o meu favorito em custo-benefício. Concordo. Eu gosto bastante. Você vê nitidamente o histórico de wide receiver nele, né? A É legal, produção, né, cara? o jeito que ele ataca a bola é muito bom. É um baita jogador. Agora, fechando essa primeira parte aqui, meu segundo nome, um jogador totalmente diferente do Xavier Watts. Jogador lá para sexta, sétima rodada. É o Hunter Waller. Tem 22 anos, 1,88, 97 quilos e vem de Wisconsin. Como eu falei, esse aqui é um cara para final de draft. Dependendo de como se desenhar, pode até ser não draftado. Eu acho difícil, acho que ele vai ser escolhido, mas não é o mesmo nível de talento nem do Billy Bowman e muito menos do Xavier Watts. Ele é um cara grande, né? A gente vê, tem um bom tamanho, um bom peso, esse porte físico dele é bom. Ele é um bom tacleador, sempre chega com muita força e derruba os jogadores, assim, ele é muito bom nisso. Ele tem experiência cobrindo o fundo do campo sozinho, né, jogando como single high, mas não é o foco dele, mas ele tem o snap jogando sozinho em single high ou com two high, né, jogando em dupla. Ele é um cara versátil, ele é ali em várias áreas do campo, até às vezes como linebacker, pelo tamanho dele. Ele entende o jogo de forma satisfatória, assim, você vê que ele não se perde tanto. No mano a mano, ele consegue marcar running back, tight end e alguns wide receivers que não sejam muito ágeis, porque é um problema muito grande dele, o quadril dele é rígido demais, então ele tem pouca mudança de direção. Então se ele pega um jogador ali para marcar que seja muito ágil, ou até para parar a corrida, se o cara for muito ágil e conseguir mudar de direção no momento certo, ele fica para trás. Então é um problema dele. Acho que ele demora um pouco para reagir e para explodir também. A velocidade dele é boa, mas não é absurda. Então nem sempre ele consegue ser muito efetivo nisso, né? Cobrir um lado ao outro, ele tem essa dificuldade. E acho que quando ele tá no fundo do campo, ele demora mais a entender o jogo, ele fica às vezes meio perdido assim. A produção de bola não é muito grande, né? São só 3 piques nos últimos 4 anos. Mas assim, passe desviado, ele desviou 12 nos últimos 2 anos. Então ele consegue pelo menos isso. Sex também ele não produz tanto, né? Geralmente acho que um cara grande que joga no box vai produzir bem, mas ele produziu pouco. Um ponto que eu acho que é forte para ele ser uma opção é que ele foi recrutado e treinado pelo nosso defensive backs coach, que é o Jim Leonhardt, né? Quando ele estava em Wisconsin. Então, um cara que recrutou, treinou ele acho que 1 ou 2 anos antes de vir para Denver. Então, pode ser um cara que ele esteja de olho ali para desenvolver, né? Porque a gente precisa de mais jogadores ali na posição, ele pode ser um nome interessante. Cara, eu gosto. Eu acho assim, simplificando, tem 2 tipos de safety. O safety que impede a jogada de acontecer e o safety que impede a jogada de ser pior do que poderia ser. É o safety do vai dar, entendeu? Do vai dar M. E o Hunter, ele tem tudo para ser um baita de um safety do vai dar M. Aquele cara que impede a jogada de evoluir mais do que deveria. A jogada tá feita, deu ruim.
O safety, ele também tem essa função, a função de ser o último cara ali e impedir um touchdown. E isso é uma coisa que eu acho que ele sabe fazer muito bem. Ele é um cara que ele tem faro para jogada. Ele tá sempre, parece que ele sempre tá onde a jogada vai acontecer, assim. Tanto é que, se eu não me engano, vou até dar uma olhadinha, sabe? Ele liderou todo o college esse ano em tackle solo, entre os defensive backs. Foram 74 tackles solo no ano. Então, assim, é coisa pra caramba. Isso aconteceu por quê? Porque ele sabia onde tá, porque ele chegou bem, ele chegou primeiro na jogada. Então, assim, claro, ele é um cara de sexto, sétimo dia. A gente não espera o cara para ser o novo All-Star, o novo Minka Fitzpatrick, nada. Mas ele é um cara que ele tem o que contribuir. É isso que a gente procura, cara. Sexto, sétima rodada, quinta rodada, caras que podem contribuir com alguma coisa deles. E ele é um cara que pode contribuir bastante e que eu acho que é uma escolha bem legal. Principalmente se vier undrafted, aí é sensacional. E tem conexões, né? Isso aí é muito importante. Isso é. Porque o cara que vai conhecer ele, quem fez o scout dele, quem treinou ele, sabe o que ele é bom, sabe o que ele é ruim, sabe o potencial que ele tem, tá lá. Então, Sabe o que ele uma evoluiu, escolha né? interessante. Exatamente. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Lembrando, quem for membro vai ter mais aí 3 nomes aqui. Valeu, Felipe. Valeu, Will. Valeu você que assistiu até o final, que assistiu toda a nossa série. Considere se tornar um membro para ter acesso a mais conteúdo, mais prospectos, ao guia, a uma live exclusiva do draft e muito mais. E bônus, todos os vídeos da série já saíram. Se você virar um membro agora, você vai ter uma porrada de novos nomes para ouvir, para ver os vídeos aqui, gente. É só voltar e ver todos os vídeos de novo com 3 nomes a mais. Verdade. Valeu, galera. Até a próxima aí. Go Broncos. Go Broncos!